Olá, em meio à resistência a um cessar-fogo e à criação de um Estado Nacional Palestino, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentou seu plano para o futuro da faixa de Gaza depois da guerra, que ele chamou de Gaza pós-Hamas. A proposta mantém a segurança sob controle total de Israel em todo o território histórico da Palestina, ou seja, em Israel, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com uma administração civil palestina em Gaza, mas não ligada ao Hamas nem à Autoridade Nacional Palestina. O plano de Netanyahu foi apresentado ao gabinete de guerra e divulgado aos jornalistas na manhã desta sexta-feira. Prevê que o exército de Israel mantenha a liberdade de ação operacional em toda a faixa de Gaza por um período ilimitado para prevenir novos ataques terroristas e neutralizar ameaças vindas de Gaza, que seria totalmente desmilitarizada. Uma força policial palestina manteria a ordem pública, assim como acontece hoje em 22% da Cisjordânia ocupada. A proposta também inclui a criação de uma faixa de segurança do lado palestino, junto à fronteira entre Gaza e Israel. Essa ideia é rejeitada, inclusive pelos Estados Unidos, como uma ocupação permanente ou uma redução de parte do território palestino. O plano não fala na criação de uma zona de segurança controlada por Israel na fronteira entre Gaza e o Egito, por onde os terroristas contrabandearam armas no passado. O Egito rejeitou o controle de Israel sobre a fronteira e Israel fala agora num sistema de fechamento da fronteira feito em cooperação com o Egito para impedir a entrada de armas por cima ou por baixo da terra, inclusive ou especialmente através da passagem de Rafah. Pelo plano de Netanyahu, a administração civil de Gaza ficará a cargo de palestinos com experiência administrativa que não tenham ligação com países ou entidades que tenham qualquer relação com grupos terroristas. Isto exclui não só o Hamas, mas também a Autoridade Nacional Palestina, que dá dinheiro para as famílias de palestinos presos em Israel, e até mesmo o Catar, que financia o Hamas e é o principal intermediário nas negociações com o grupo terrorista palestino. O primeiro-ministro de Israel também defende uma desradicalização das instituições religiosas, educacionais e de promoção social em Gaza, se possível com o envolvimento e ajuda de países árabes que tomaram medidas de desradicalização em seus territórios. Mas nenhum país árabe vai colaborar com Israel sem a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Netanyahu quer também fechar a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos sob o argumento de que foi infiltrada pelo Hamas. Israel denunciou que 12 funcionários haviam colaborado com o ataque terrorista, mas são 13 mil funcionários ao todo. O escritório do primeiro-ministro diz que o documento é uma base para a negociação. Em resumo, quer desmilitarizar e desradicalizar a faixa de Gaza, rejeita o fim da guerra, a criação de um país independente para o povo palestino ou o reconhecimento da Palestina independente sem o consentimento de Israel, embora admita a possibilidade de fazer isso, da criação de um Estado palestino numa negociação direta entre Israel e os palestinos. A Autoridade Nacional Palestina repudiou a proposta de Netanyahu, que chamou de destinada ao fracasso. O porta-voz palestino Nabil Abu-Hudaynem declarou que se o mundo quer segurança e estabilidade na região, precisa acabar com a ocupação israelense de territórios palestinos e reconhecer a independência de um Estado palestino com capital em Jerusalém. Netanyahu insiste em continuar a guerra até a destruição total da máquina militar do Hamas, o movimento de resistência islâmica, e da Jihad Islâmica para a libertação da Palestina, os principais grupos responsáveis pelo ataque terrorista de 7 de outubro, que deflagrou a guerra, quando 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e 257 sequestrados.
no jornal Haaretz, jornal liberal israelense, liberal de esquerda, o colunista Amos Harel escreveu que Netanyahu precisa de algum troféu para declarar o fim da guerra. O que ocupa Netanyahu incessantemente, diz uma pessoa próxima ao primeiro-ministro de Israel há décadas, é a eliminação do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar. O primeiro-ministro precisa de uma conquista excepcional, de uma quase vitória que possa apresentar ao público. E a inteligência de Israel diz que acredita que Sinwar pode ter fugido da faixa de Gaza. Desde o início da guerra, 29.514 palestinos foram mortos na faixa de Gaza e 397 na Cisjordânia, onde 2 militantes da Jihad Islâmica foram mortos na noite passada. Outros 69.600 palestinos foram feridos. Uma delegação de Israel voltou a Paris para retomar as negociações com os Estados Unidos, o Egito e o Catar para uma trégua que permita a libertação de todos os reféns ainda em poder dos terroristas, que seriam 134. Acredita-se que cerca de 30 estariam mortos, então os seus corpos seriam devolvidos. Até agora, só 3 reféns foram resgatados em ações militares, 110 foram trocados por 240 presos palestinos durante uma trégua de uma semana no fim de novembro. Agora, o Hamas exige um cessar-fogo definitivo e a retirada de todas as forças de Israel de Gaza. Netanyahu só aceita uma trégua temporária de até 1 mês e meio. O ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Defesa e ex-comandante militar de Israel, general Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, advertiu que se os reféns não forem libertados até o início do sagrado mês muçulmano do Ramadã, que neste ano começa em 10 de março, o exército israelense vai invadir a cidade de Rafah, onde há 1.400.000 palestinos, 1.100.000 deslocados pela guerra que estão em busca de um refúgio seguro. O mundo inteiro está pedindo a Israel que suspenda a invasão terrestre de Gaza. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, alertou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que alertou que Israel precisa de um plano para retirar os civis de Rafah e assim evitar uma tragédia humanitária ainda maior em Gaza, caso resolva realmente fazer uma invasão terrestre. Na quinta-feira, foi a vez da Jordânia condenar a ocupação israelense de territórios árabes no processo em que a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, examina a situação da Cisjordânia e da faixa de Gaza a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas. O governo Joe Biden declarou que as colônias israelenses na Cisjordânia são inconsistentes com o direito internacional, que proíbe a guerra de conquista e a colonização de territórios ocupados em guerras. Isto muda a orientação do secretário Mike Pence, que disse no governo Donald Trump que as colônias em si não são inconsistentes com o direito internacional. Em Buenos Aires, durante visita à Argentina, o atual secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, explicou que é apenas uma volta à política tradicional dos Estados Unidos, tanto em governos democratas quanto republicanos, de não conhecer a legalidade das colônias. Israel anunciou a construção de 3.000 novas habitações na Cisjordânia ocupada, em resposta a um ataque terrorista em que um israelense foi morto e 10 saíram feridos na quinta-feira. A polícia de Israel matou 2 terroristas e feriu um terceiro. O secretário Blinken manifestou desapontamento com a construção de novas colônias, observou que são contraproducentes para se chegar a uma paz duradoura. O embaixador britânico em Israel manifestou grande preocupação. Há mais de 700.000 colonos israelenses na Cisjordânia, dos quais 200.000 no setor árabe de Jerusalém, e este é talvez o maior obstáculo à construção, à criação de um Estado palestino e a um acordo de paz definitivo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News.
Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.